Deus fez a promessa a respeito da terra prometida para Abraão. Abraão viveu nela, mas como um peregrino. Isaac também. Jacó, por quase toda a sua vida, viveu nessa terra, mas sempre como peregrinos. E aí José e seus irmãos também, por um tempo, depois terminaram sua vida no Egito. Passou um tempo, o povo foi escravizado. Ficou 400 anos escravizados. E aí finalmente chegou a hora deles serem libertos. O inverno estava acabando, a primavera chegando. O Senhor levanta Moisés, e eles passam 40 anos no deserto, até que finalmente, com Josué e a nova geração, eles podem de fato tomar posse da terra prometida, certo? Todos sabem do que eu estou falando? Se não, entrem no grupo da leitura bíblica, que vai fazer sentido para vocês. Estamos chegando nessa etapa. Então, como diz lá o verso 11, de Cânticos 2, porque eis que passou o inverno, a chuva se foi e apareceram as flores na terra. Então todo aquele período de escravidão, vagando depois no deserto, agora é a hora de conquistar a terra prometida, finalmente. Ufa! E aí o que acontece? Depois que eles começaram a conquistar várias terras, e as principais foram tomadas, Josué começa a dividir as tribos para as terras que eles seriam os donos. E aí chegou a parte das tribos, das terras da tribo de Manassés. E aí Josué 17. Não se distraiam, é só um caminhão de lixo, tá tudo bem. Melhor? Josué 17. Então o povo, deixa eu ver se... Será que vai apitar? Alô? Alô, alô, aí eu me ouvo. Então vamos lá, Josué 17, o que acontece nessa parte? A terra que vai ser de Manassés é dada a eles, a tribo, né, de Manassés. E aí Josué 17, verso 12, diz assim: e os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Aí olha o 13. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o que eles deveriam ter feito? Expulsado totalmente os cananeus. A princípio eles não conseguiram e depois eles não quiseram. Eles negociaram um princípio que eles não poderiam ter negociado. Ah, mas eles são, né, úteis para a gente, eles vão ser nossos escravos. Não era esse o princípio que eles deveriam seguir. Josué 13, 13. Mais um exemplo. Nesse mesmo contexto. Porém os filhos de Israel não expulsaram os Gessuritas, nem os Maacatitas. Pelo contrário, Gessur e Maacate permaneceram no meio de Israel até hoje. Na época que foi escrito. Josué 15, versículo 20. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Aí, essa é aquela parte que é difícil de ler, muitas vezes a gente acaba pulando. Olha só como é que é o próximo verso. As cidades do extremo sul, as tribos dos filhos de Judá na direção ao território de Edom eram estas, olha as cidades. Cabzeel, Éder, Jagur, Quinade, é o que a gente faz? A gente pula. Não pode pular. Aí ele vai citando as cidades. Aí lá no 63, olha como é que a gente tem que ser perseverante, cara. A gente estava no 20, no 63,
fala assim: mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moraram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Não pulem os trechos quando vocês estiverem lendo a Bíblia. Sempre tem coisas lá muito legais. Nada está escrito por acaso. Amém? A gente crê nisso, né? Josué 19. Olha só isso. Lembra? Eles tiveram centenas de anos, séculos. E agora, finalmente, chegou a hora da primavera. Deles terem todos os frutos. Porque o campo estava em flor. Eles tinham acesso, eles poderiam. O Senhor estava com eles para que eles conquistassem tudo. E olha o que diz Josué 19:1. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armaram a tenda do encontro. E a terra estava sujeita diante deles. Mas agora, 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, deu a vocês? Caramba! A figueira começou a dar os seus figos. As vinhas em flor exalam seu aroma. Levante-se! Olha só, a terra estava sujeita diante deles. E Josué fala: até quando vocês vão ter preguiça de tomar posse disso, cara? Quantas vezes nós temos essas atitudes? Não damos valor para aquilo que o Senhor coloca diante de nós. Tem algum advogado aqui? Alguém? Não. Amor, você lembra aquela frase que a Alessandra falou para a gente uma vez, da preguiça? Não. Cara, tem uma frase no direito que fala alguma coisa tipo assim: se você é preguiçoso, você vai se dar mal. Porque você perde, sabe, o momento de conseguir as coisas. A gente teve problemas nisso no passado. Quantas coisas a gente perdeu? E depois, ó. Quantas vezes nós somos negligentes, nós aceitamos negociar princípios que são inegociáveis. E aí lá ficaram morando os cananeus, os gessuritas, os jebuseus. E só deixando. E muitas vezes, quando a gente começa a dar ouvidos a coisas externas, a nossa mente vai mudando e nós vamos começando a aceitar coisas que nós não aceitaríamos antes. Faz sentido? Amém? Os jesuritas, que a gente acabou de ler. Dessa galera, desse povo, veio uma mulher chamada Maaca. Maaca era uma das esposas de Davi, mãe de Absalão. Absalão foi um filho que deu muito trabalho. Quanto será que dessas influências a mãe dele deu para ele? Porque ela era de outro povo. Se esse povo tivesse sido derrotado, Maaca não seria esposa de Davi. E os jebuseus depois eles dominaram, conquistaram Jerusalém e ficaram lá por séculos, dominando aquela cidade. Depois de séculos, quando chegou a vez de Davi de novo, que Jerusalém foi finalmente dominada e conquistada. Podia ter sido, muito antes. Porque lembra? A terra estava sujeita a eles. E os cananeus? Os cananeus a gente leu que a princípio o povo não conseguiu tirá-los. E depois o povo não quis tirá-los, porque preferiu
dominá-los e mantê-los escravos lá. Sabe quem os cananeus adoravam? Baal. Famoso Baal. Se eles tivessem sido derrotados, lá quando deveriam ter sido derrotados, a gente nem ia saber de Baal. E aí, reis idólatras começaram a surgir. Porque aquela cultura que não era a do reino de Deus, se estabeleceu naquele lugar. Porque os princípios que deveriam ser seguidos e mantidos, foram negociados e quebrados. Só que aos pouquinhos, isso aí levou séculos. Sabe uma pessoa que veio dos cananeus? Jezabel. Olha só, o trabalho que Jezabel deu, cara. Quem está acompanhando a leitura ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar nessa parte também. Vocês vão lembrar que a gente, lá atrás, podia ter derrotado os cananeus, não derrotou, e aí veio Jezabel, veio Baal, cultos de sacrifícios, de prostituição. Olha quantas consequências acontecem quando a gente negocia princípios que nós não poderíamos negociar. Quer ver como isso vale para tudo? Um exemplo, um grande parênteses aqui, mas só para mostrar que isso vale para qualquer coisa. Nos anos 70, em 76, a Apple foi fundada. Sabe a Apple do iPhone? Quem fundou a Apple? Um deles era Steve Jobs. E qual que era o propósito da Apple? A missão da Apple, aquilo que eles seguiam, os princípios deles, era que era uma empresa de inovação, inovação, inovação. E eles começaram a crescer. E aí, depois de 7 anos, em 83, eles resolveram contratar um cara de fora para ser o novo presidente da empresa. Era o John Sculley. Esse tal de John Sculley, ele era o presidente da Pepsi. O que acontece? A Apple era uma empresa com o propósito, com o princípio de tecnologia, de avanço. E a Pepsi é uma empresa que tem um produto focada em marketing, venda. Mas é um produto, e é aquilo. Mudou. E o que aconteceu? Não deu certo. Eles começaram a bater cabeça, começaram a ter divergências, porque aqueles princípios que a empresa tinha antes, agora começaram a ser, colocados em jogo. E as coisas começaram a ficar confusas. E o John Sculley fez com que o board ali, o conselho, demitisse o fundador, Steve Jobs. Olha só. E aí o que aconteceu? A Apple foi de mal a pior. E todas as decisões que ele tomava, só fazia com que a empresa ficasse pior. Por quê? Porque ele estava pregando algo que era contra os princípios da empresa. Não era para aquilo que aquela empresa tinha sido feita. E aí o que aconteceu? A empresa quase falindo, Sculley saiu, chamaram de volta Steve Jobs, e aí, iMac, iPad, iPhone, iPad, estamos aí até hoje com a maçãzinha. Quem tem não troca, quem não tem quer ter. Se fala que não quer, é porque não teve. E olha só o quanto que essa empresa, ela é realmente focada em avanços tecnológicos. Quantas coisas que Steve Jobs rompeu e quebrou e transformou. Os avanços deles foram assim, inacreditáveis. Só que eles só voltaram
quando saiu aquele que veio de fora, trazendo princípios diferentes dos princípios da empresa, e voltou os princípios fundamentais da empresa. Fez sentido? Então qual que é o ponto aqui? Hoje é simples, é rápido. Qual que é o ponto? É que para a gente prosperar como reino de Deus, nós precisamos entender qual é a vontade do rei. E entender quais são os princípios que o rei estabelece para que nós sigamos. Quais são os princípios que são inegociáveis. Isso significa que eu não vou me relacionar com ninguém que não seja da igreja? Eu vou me fechar para tudo que é de fora? Não. Eu preciso trazê-los para cá. A ordem do Senhor Jesus é ide. Nós temos que ir. Mas eu preciso estar muito firme no meu propósito. Eu preciso saber muito bem os meus princípios. Porque senão, eu é que vou ser atraído pelo mundo, ao invés de conseguir atrair aquele meu amigo. E aí se a gente volta na época de guerras, quantos homens morreram porque não sabiam usar a espada, mas foram para a guerra mesmo assim? Estavam cheios de boas intenções. Eu vou defender o meu rei. Eu vou defender o meu rei. No primeiro que ele encontrou, Brown, morreu. Serviu para quê? Para nada. Quantos, hoje é sábado, quantos desses, até terça-feira, vão morrer? Cheio de boas intenções. Eu vou lá pregar, vou converter as pessoas. E aí ela é atraída e não volta mais. Cara, estou falando de hoje, de amanhã, de depois de amanhã e depois de amanhã. Quantas pessoas vão morrer? Por serem precipitadas, talvez. Porque os princípios não estavam bem fundamentados. Por isso é importante o nosso quartel-general, a nossa base, a nossa fortaleza. Um reino precisa de muralhas. Para quê? Para que a gente possa ser curados quando estivermos machucados, nos alimentarmos, treinarmos, e aí quando a gente estiver preparado, nós vamos e voltamos. Vamos e voltamos. São pequenas raposinhas que parece tão bonitinha e inofensiva, mas que faz um estrago. Aí eu tô no Instagram. O que tem esse Instagram? O que tem é que às vezes a gente olha, já se passou 1 hora e a gente ainda está no Instagram. E quantos rios sensuais a gente viu nesse tempo? Ah não, mas eu pulo. Tá bom, mas um golinho entrou. E aí depois, pornografia, porque aí a mente vai se moldando. E depois, adultério. E depois, família destruída. E depois, morte. Joguinhos de aposta. É coelhinho? Não, é coelhinho? Esqueci. Quê? Tigrinho. O tigrinho. Cara, qual o problema do tigrinho? Cuidado.
São raposinhas. O tigrinho é uma raposinha. Toma cuidado. Não caia nessa, cara. Ah, mas eu ganhei aqui, deu certo. Mas vai dar errado. Ele não é um negócio de sorte. Ele é um algoritmo. Ele é um código programado. Então ele é programado para a gente perder. A preguiça é uma raposinha? Ah, hoje não. Putz, eu vou ter que ler esses 60 versículos falando do nome de cidade. Deixa quieto. O álcool. Quantas coisas na nossa vida começam inofensivas e quando nós vemos, elas tornam proporções que nos fizeram ficar tão distante de Deus. Eu estava falando com um amigo meu esses dias, eu não lembro com quem foi, que eu emagreci, né, bastante. E aí eu mostrei uma foto minha mais gordinho, 20 quilos atrás, e aí o cara falou, pô, né, como é que você deixou isso? Eu falei, cara, foi você? Eu falei, cara, eu não acordei e estava assim. Foi de pouquinho em pouquinho. De golinho em golinho. E depois de alguns anos, saiu do meu controle. Na faculdade, na hora do intervalo, eu ia numa loja de açaí, comprava um pó de 1 litro de açaí, com leite em pó e leite condensado, 1 litro. Voltava para a aula, para a segunda parte, à noite, e ó, assistia a aula tomando 1 litro de açaí com leite condensado. Qual o problema? Um dia, depois outro, aí uma hora a gente perde o controle. Precisamos ter cuidado. A gente precisa ser, sabe, firme na nossa postura. O Diego é assim com doce. Eu acho legal que ele fala, cara, eu não estou comendo doce. Então eu também não vou comer doce zero. Porque o problema não é o doce. O problema é que eu não quero comer. O problema não é o açúcar. O problema é que eu não quero comer doce. Então pronto. Eu não vou abrir aqui uma exceção e comer um doce que é zero. Porque aí depois eu vou abrir uma exceção e vou comer um que é amargo. Depois um meio amargo. E aí o ao leite. E depois chocolate branco. E aí açaí com leite condensado. E aí perdi o controle. Eu não sou assim, não estou dizendo que nós precisamos ser assim. Mas é um exemplo. Em muitas áreas da nossa vida, nós precisamos ser radicais. Precisamos ser radicais em muitas áreas. Nós não podemos negociar os princípios que o reino de Deus estabelece para nós. Porque senão, vão entrar coisas que vão aos poucos nos destruir. E aí nós não seremos mais um. Não seremos mais unidade. Mas nós estaremos distantes daquilo que o Senhor preparou para nós. E é aos poucos. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nessa manhã, Pai, eu te peço, sonda o nosso coração e traga à nossa mente princípios que nós temos negociado. Espírito Santo, nos faz lembrar de pontos que nós devemos deixar para trás. Nos faz lembrar, Espírito Santo, de coisas que nós não devemos mais perseguir. Sonda no Senhor nessa manhã.
sonda o nosso coração. Sabe, se coisas estão vindo na sua mente, é o Espírito Santo te trazendo pontos que você deve deixar. Espírito Santo, o Senhor tem total controle, toda autoridade nesse lugar. Que nós possamos ouvir apenas a sua voz nesse momento. Que a nossa mente não fique confusa com muitos pensamentos. Mas que seja claro. Que seja claro. Nos mostra, Senhor, aonde essas raposinhas estão escondidas. Eu não quero perder os frutos que o Senhor tem para mim, porque eu deixei que pequenas raposas destruíssem a plantação. Eu quero viver o seu reino, eu quero viver em unidade, em propósito. O Senhor é o melhor rei que poderia existir, então é no seu reino que eu quero viver. Traz à minha mente, traz na minha mente. O que é que eu devo destruir, o que é que eu devo deixar para trás? O que é que eu devo expulsar da minha vida? Repreendo qualquer outro tipo de pensamento nesse lugar. Espírito Santo, é o Espírito Santo trazendo na sua mente. Desculpa, mas precisa de coragem. Requer esforço. Perseguir as raposas requer esforço. Expulsar reinos requer esforço. Então que o Senhor venha essa manhã te enchendo de coragem, te enchendo de ousadia, de força, de energia, para que essas coisas que o Espírito Santo está te mostrando que você deve deixar, que você consiga deixar. E meus irmãos, meus amigos, olha aqui para mim. Nós temos uma família. Então vocês não estão sozinhos. Vocês não precisam enfrentar as raposas ou um exército sozinho. Estamos aqui. Estamos aqui. Nós somos um só corpo, uma só família, uma só força. É por um só Espírito, um só reino, um só propósito. Então não faz sentido você passar por isso sozinho. Procure ajuda. É muito mais fácil. É muito mais fácil com ajuda. Amém? Amém?